disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nessa sexta-feira está sendo o dia 1 do 12º mês do calendário lunar, chamado Dhul Hijjah, dia 1º de Dhul Hijjah. E esse mês de Dhul Hijjah é um mês nobre e especial, porque tem os 10 melhores dias do ano, os 10 primeiros dias do mês de Dhul Hijjah, ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Devemos entender, nesses dias tão maravilhosos, cai o dia do sacrifício, ou seja, é o dia mais preferível do ano para alguns ou para todos os muçulmanos. O nosso querido mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: o mais importante dia perante Deus, perante Allah, é o dia do sacrifício. Então o dia seguinte também é o dia melhor para Deus. Devemos entender que dentro desses dias há a reunião dos principais rituais, que é, conforme o querido sábio Al-Hafidh Ibn Hajar, que Deus tenha piedade dele, disse no seu livro Al-Fath: parece que a distinção dos 10 primeiros dias do mês de Dhul Hijjah provém da união e da reunião dos principais rituais neles, com a oração, com o jejum, com a caridade e principalmente com o Hajj, com a peregrinação. Não acontecem em conjunto em outra época, além dessa época, os 10 primeiros dias de Dhul Hijjah. A virtude dos atos durante os 10 primeiros dias de Dhul Hijjah, o Ibn Abbas, que Deus esteja satisfeito com ele, relatou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam falou: não há dias durante os quais as ações virtuosas comprazam tanto perante Allah como os primeiros 10 dias do mês de Dhul Hijjah. Então os companheiros do profeta perguntaram: ó mensageiro de Allah, nem mesmo é mais meritório o lutarmos e empreendermos na luta e no jihad para Allah? Ele respondeu, o profeta: não, nem mesmo o jihad em nome de Allah, a não ser a pessoa. Ele diz, nem mesmo o jihad pela causa de Allah, a não ser que se dê o caso de uma pessoa seguir para o jihad com a sua própria vida e com a sua propriedade e riqueza e não voltar por nada mais. Significa, a pessoa se considera um mártir. Tirando isso, os melhores são os 10 dias de Dhul Hijjah. Abdullah ibn Umar, que Allah esteja satisfeito com ambos, relatou que um dia estava junto do mensageiro de Allah, que a paz esteja sobre ele, e foi perguntado para ele a respeito das boas ações, a respeito das boas obras. Então ele falou: não há dias melhores para se praticar boas ações do que os 10 primeiros dias de Dhul Hijjah. Aí falaram: até mesmo melhor que o jihad fi sabilillah, ó mensageiro de Deus? Ele respondeu: sim, até mesmo melhor que o jihad fi sabilillah. Ou como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanto essas duas tradições como outras indicam que toda boa ação praticada durante os 10 primeiros dias de Dhul Hijjah, que começa hoje, é mais preferida para Deus do que a própria vida da pessoa. Se o ato é preferido por Allah, então é mais meritório. As duas tradições também indicam que o praticante das boas ações durante esses 10 dias a qual nós estamos é mais preferível do que a luta que a pessoa sai no caminho de Deus. Queridos irmãos e irmãs, muçulmanos e muçulmanas, está evidente então para você que as virtudes dos atos praticados nos 10 primeiros dias do mês de Dhul Hijjah, que começa hoje, são superiores às virtudes dos atos praticados em outros dias qualquer. E essas épocas são dádivas, bênçãos e graças de Allah para com seus servos, que são uma oportunidade única, uma oportunidade
de extrema importância que deve ser aproveitada, como todos nós devemos aproveitar. Portanto, então, queridos, devemos dar uma atenção especial a esses 10 dias, a esses primeiros 10 dias, começando hoje, e nos empenharmos na obediência verdadeira a Deus. Devemos praticar boas ações, obras durante esses dias iluminados. E essa foi a grande prática dos nossos antecessores durante essas épocas. Devemos entender que Abu Sunnah diz, um grande sábio, eles engrandeciam 3 grupos de 10 dias. Os 10 últimos dias do Ramadã, os 10 primeiros dias do mês de Dhul-Hijjah e os 10 primeiros dias do mês Al-Muharram, que é após Dhul-Hijjah, que é o primeiro mês do calendário lunar. Queridos irmãos e irmãs, dentre os atos recomendados durante os 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah, devemos entender, são vários. Então vamos pegar alguns. Primeiro, praticar os rituais da peregrinação, do Hajj, para quem pode. O Hajj e a Umrah é a melhor coisa que se faz nesses 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah. A quem Allah facilita cumprir a peregrinação, como é exigido, e a sua recompensa será de extrema importância, o perdão dos pecados e o jardim do paraíso. O profeta falou que a paz esteja sobre ele, a Umrah expia os pecados de uma outra Umrah seguinte, e a peregrinação, o Hajj aceito, terá como recompensa o jardim do paraíso. A peregrinação aceita é que está de acordo com a orientação do nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam, que não é misturado com pecado, que não é misturado com ostentação, que não é misturado com fama ou luxúria ou abusos, repleto de boas obras e bons atos. Segundo ponto que podemos praticar nesses dias de Dhul-Hijjah, o jejum. Fazer jejum, jejuar voluntariamente, não é obrigatório, mas ele tem importância, é muito bom. Entre o tipo de bons atos, ou melhor, ou o mais preferível, Deus destinou a si mesmo, por causa da sua grandiosidade e valor, o jejum. Disse Deus Todo-Poderoso num Hadith Qudsi: todo ato ou toda obra pertence ao filho de Adão, ao ser humano, menos o jejum que ele pratica. Sim, ele é meu, Deus diz, ele é meu, e eu recompensarei esse jejum por ele ter praticado. O profeta sallallahu alaihi wasallam designou o dia de Arafah dentre os 10 dias do mês de Dhul-Hijjah para lhe ser dada a maior atenção. O dia de Arafah é um dia antes do Eid, um dia qual o céu se abre e os anjos descem e encontram com os peregrinos em Arafah. E assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam mostrou a recomendação extrema de jejuar durante o dia de Arafah, dizendo, sallallahu alaihi wasallam, o jejum no dia de Arafah é contado como se expiasse, apagasse os pecados do ano anterior e do ano posterior. É sunnah, é uma tradição que o muçulmano jejue no dia 9 de Dhul-Hijjah, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam incentivou a prática do bem durante ele, como é recomendado, o jejum do 9º dia. O querido Imam Nawawi, que Deus tenha piedade, falou: o jejum durante esses dias é de extrema importância e extremamente recomendado, desde o dia 1 até o dia 9 de Dhul-Hijjah. A terceira prática, tirando o jejum, os sábios colocam a prática das rezas, das orações, pois são os mais belos atos e os mais meritórios. Por isso, o muçulmano verdadeiro deve cumpri-las em seus devidos tempos, em congregação, as orações obrigatórias, que são as 5, e deve praticar outras orações voluntárias, que não são obrigatórias durante esses dias,
É a melhor forma de se aproximar de Deus. É a ligação e a conexão com Deus, o Todo-Poderoso. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, narrando o que Deus Todo-Poderoso diz a respeito disso: o servo continua se aproximando de mim com orações e rezas voluntárias até eu amá-lo. E quando eu amá-lo, eu serei a sua visão, eu serei a sua audição, eu serei o seu andar. Ou seja, Deus estará com ele o tempo inteiro. O quarto ponto, que é de extrema importância e recomendado a praticarmos nesses 10 primeiros dias, pronunciar o takbir. Pronunciar o takbir é dizer Allahu Akbar, Deus é maior. Pronunciar o tahmid, que é dizer louvado seja Deus, Alhamdulillah. Pronunciar o tahlil, que é dizer La ilaha illallah, não há divindade exceto Deus. E o dhikr, a recordação de Deus a todo momento. O Ibn Umar radiyallahu anhu relatou que o nosso querido profeta Muhammad sallallahu disse: não há dias mais importantes perante Deus do que os 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah. Então lembrem, invoquem e engrandeçam a Deus nesses dias. Durante esses dias, as boas ações são mais preferidas por Deus do que as praticadas em outros dias quaisquer. Portanto, devemos pronunciar muito o tahlil e o takbir, que é dizer La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. O Imam Bukhari, que Deus tenha piedade dele, disse que Ibn Umar e Abu Huraira, os dois grandes companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, costumavam sair para o centro comercial nos 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah e entoavam e levantavam a voz dizendo Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Eles falavam, Deus é maior, não há divindade, somente Deus. Deus é maior, louvado seja Deus. Eles saíam no centro comercial, desde o dia 1 até o dia 10, o dia do Eid, invocando a Deus a todo momento. Disse também, Ibn Umar costumava entoar, levantar a voz com o takbir em sua tenda, no lugar chamado Mina, onde os peregrinos se encontram. Os que estavam na mesquita ouviam e entoavam também, dizendo Allahu Akbar. O mesmo fazia os que estavam nos mercados e nos centros comerciais, ao ponto daquele lugar, daquele local em Meca chamado Mina, tremer. Ou seja, os anjos desciam e Deus se comovia com os seus servos louvando a Ele. Devemos entender o outro ponto essencial que nós devemos praticar nesses 10 primeiros dias, algo chamado sadaqa, caridade, fazer bastante caridade, e está incluída nas práticas das boas obras, que é muito recomendado que o muçulmano faça bastante caridade durante esses 10 primeiros dias que nós estamos iniciando hoje. Deus incentiva essa prática, dizendo: ó fiéis, ó verdadeiros crentes, fazei caridade com aquilo com que vos agraciamos, antes que chegue o dia em que não haverá barganha, amizade, nem intercessão alguma. Sabei que os infiéis são injustos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: nenhuma caridade reduz os bens da pessoa. Façam caridade, não ficam com medo de perder. Não seja avarento, não seja mesquinho. Há outros atos que devem ser muito praticados durante esses dias, os 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah, além do que já citamos agora: recitação e ensinamento do Alcorão, que as melhores palavras são as palavras de Deus. Sim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: dentre as melhores pessoas são aquelas que aprendem o Alcorão e depois ensinam. Outras obras: pedir perdão a Deus constantemente,
falando Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ó Senhor, ó Deus, eu peço perdão a Ti. Você pedindo perdão, além de Deus perdoar, como está no Alcorão, Ele vai ampliar o seu sustento, vai abençoar o seu lar, iluminar os seus caminhos. Outra obra, honrar os pais e honrar as pessoas depois dos pais. Outra obra, o relacionamento com os parentes, espalhar a saudação, que é o salam, para quem você conhece e para quem você não conhece. Alimentar as pessoas, alimentando os necessitados. Outra obra, conciliar ou fazer reconciliação entre as pessoas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gostava de fazer reconciliação entre as pessoas. Dentre outras obras, ordenar o bem, ordenar a prática do bem e coibir a prática do mal. Entre outras obras, a conservação, preservar a língua de falar palavras obscenas ou palavras indevidas, e preservar os órgãos genitais, de não cometer fornicação e nem adultério. Outras obras que devemos fazer todos os dias e também, principalmente, nesses 10 primeiros dias de Dhul-Hijjah, ou seja, visitar os doentes, sustentar a família, ter responsabilidade com os órfãos, auxiliar os irmãos que pedirem ajuda e pedir a paz e as bênçãos ao querido e mensageiro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não injuriar, não injustiçar nenhum de seus irmãos, ser bondoso até mesmo no rebanho com os animais, ter relação boa com todas as pessoas e fazer bastante súplicas, duá, suplicar a Deus a todo momento e principalmente depois de uma ação boa que você fez. Pedir perdão e suplicar a Deus. Principalmente, recitar o Alcorão e recitar o Alcorão um dia como hoje, sendo sexta-feira, a qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou a todos aqueles que seguem o Islã a recitar a Surat al-Kahf, a Sura da Caverna, recitando uma história a qual ali Deus coloca para nós. É recomendado também, durante esses 10 dias, não faltar as rezas, ou a reza principal, que é a reza do Eid al-Adha, feita no 10º dia de Dhul-Hijjah. É uma reza de extrema importância, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recomendou todas as pessoas, todos os muçulmanos, presenciarem esse dia, o dia do evento, até mesmo aquelas pessoas que não podem rezar, eles devem presenciar esse dia. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E devemos sempre, como disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, um muçulmano para com o muçulmano são irmãos. Um deve honrar o outro e ser piedoso, principalmente para com os fracos e oprimidos. O muçulmano deve praticar o bem e indicar a prática do bem, e ter o coração íntegro, abandonar o ódio e o rancor, e ensinar as pessoas, ensinar os filhos a cooperar com todos, com os outros, na prática do bem. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Barakallahu fikum fil Quran Karim, que Allah abençoe a todos nós e tenha piedade de todos nós e faça de nós pessoas elevadas e iluminadas. Wallahu a'lam, e supliquem a Deus nesse exato momento, peçam perdão. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. Em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos estejam
Que a paz e as bênçãos de Deus estejam com seus profetas e mensageiros, com Muhammad, seus familiares e companheiros, e todos aqueles que seguem a mensagem verdadeiramente. A religião do Islã é uma religião simples e iluminada. A base dessa religião é o testemunho. O testemunho que é a Shahadatain, que são as duas frases de extrema importância. Primeiro, La ilaha illallah. Ninguém tem o direito de adoração, a adoração, exceto Ele, Deus. Segunda frase, Muhammad Rasulullah. Muhammad é o mensageiro de Deus. Essa frase é conhecida como Shahadatain, ou o testemunho de fé. Através da crença e testemunho dessas duas frases, se entra no Islã. E é o lema dos fiéis que mantém através de suas vidas e a base para todas as suas crenças, a adoração e existência. A oração é o segundo pilar, depois dessa Shahadatain, que é o primeiro. A oração é o segundo pilar da religião do Islã. Como está no Alcorão, que a primeira coisa para a qual convidem seja a unicidade de Deus. Se aprenderem isso, diga que Deus lhes determinou as 5 orações a serem oferecidas no dia e na noite. Depois que uma pessoa testemunhar, testifica ou afirma a sua fé, a sua crença em Deus e no seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, o próximo passo então é importante, que é rezar e orar. Orar de maneira que nos foi prescrito por Deus e ensinado pelo profeta de Deus Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Deus diz: e celebra os louvores do teu Senhor antes do nascer do sol e antes do acaso, e glorifica-o ao anoitecer e no fim das prostrações. O profeta Muhammad, que a paz esteja sobre ele, sallallahu alaihi wa sallam, disse em suas tradições: orem, rezem como vocês me viram a orar, como vocês me viram a rezar. Estamos obrigados a rezar igual ele rezava, não diferente disso. Devemos entender que Deus diz no Alcorão: observai a devida oração, porque ela, a oração, é uma obrigação prescrita aos fiéis verdadeiros, para ser cumprida em seu devido tempo. Deus diz em outro versículo: eu não criei nem os gênios e nem os humanos, a não ser para que me adorem. Os muçulmanos oram e rezam cedo, pela manhã, antes do nascer do sol, al-Fajr. No meio do dia, al-Dhuhr. À tardezinha, al-Asr. No pôr do sol, al-Maghrib. E durante a noite, al-Isha. Rezam, oram em obediência a Deus, em amor a Deus, porque acreditam que Deus criou a humanidade com o único propósito de adorá-lo. Assim, a epítome da adoração é a reza, a oração. Deus é o mais bondoso e o mais misericordioso, e assim como seria de esperar, os benefícios na reza são os nossos, somente nossos. Deus não precisa das nossas rezas, das nossas orações, mas nós certamente, sem dúvida alguma, precisamos dos benefícios que obtemos de rezar e orar. Os benefícios são espirituais, sim, são emocionais também, e são físicos, e o mais importante é o estabelecimento de uma conexão direta com o nosso Deus, com o nosso Senhor, com o Criador dos céus e da terra, o mais misericordioso, Ar-Rahman, Ar-Rahim. O amor é a chuva que sacia a sede da alma em tempos desolados, em que o forte devora o fraco e os poderosos oprimem os destituídos.
que o amor foi a abordagem que o profeta Muhammad escolheu através de Allah pelo melhor da humanidade. Aquele que Deus enviou com misericórdia para tirar as pessoas de toda forma de opressão e injustiça. O querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era como o próprio Deus descreve ele no Alcorão Sagrado. Deus diz: chegou-vos um mensageiro de vossa raça que se apieda do vosso infortúnio, anseia por proteger-vos e é compassivo e misericordioso para com os fiéis. Os companheiros do querido profeta sallallahu alaihi wasallam amavam ele um amor grande e forte. Digamos que considere o caso no qual o profeta sallallahu alaihi wasallam estava organizando, arrumando as fileiras com a sua bengala que ele usava no dia da batalha de Badr para todos rezarem. Então ele pegou a sua bengala quando organizava a fileira de reza e bateu de leve no estômago de um de seus companheiros, conhecido como Sawhad al-Aziyya. Enquanto fazia, o Sa'ad disse: ó mensageiro de Deus, você me causou dor batendo com essa bengala no meu estômago. Você me causou dor. Eu exijo agora a restituição. Nesse momento, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu a bengala para Sa'ad e disse: você pode retaliar, toma. O Sa'ad imediatamente depois disso abraçou o querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: ó querido mensageiro de Deus, enquanto estava na linha de batalha de Badr, comecei a pensar sobre a proximidade da morte e foi o meu desejo abraçá-lo antes disso. Foi o amor pelo profeta que motivou o comportamento de Sa'ad, ou como disse o profeta e outros companheiros sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu. Tenho dito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: ninguém será um fiel verdadeiro, estará com a fé completa até me amarem mais do que vocês mesmos, mais do que vossa família. Então um grande companheiro que foi o segundo sucessor, o califa Umar al-Khattab, estava ali com o profeta. Ele falou ao profeta de Deus: eu te amo, porém eu amo a mim mais do que o Senhor. O profeta, sendo um mensageiro de Deus, olhou para ele e falou: Omar, ainda você não entendeu, ainda você não atingiu o ponto ideal da fé. Então Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu passou alguns dias refletindo nisso que o profeta disse, e vendo que ele era um mensageiro de Deus. Os profetas e mensageiros são pessoas escolhidas por Deus, não é qualquer um. Ele foi o líder da nação, ele foi o líder, o governante, e não permitia que aqueles que estavam sendo governados passavam necessidades, tanto que ele preferia ele passar necessidade. E há relatos que ele amarrava assim uma cinta de pedra no estômago de tanta fome que ele passava. Quando perguntaram para ele: você é o governo, você está no governo, no poder? Ele falou: sim, mas eu não posso comer enquanto existe povo passando fome. É relatado que durante algumas batalhas, principalmente na batalha de Uhud, quando os muçulmanos passavam apuros, se colocavam de trás do profeta. O líder da nação ficava na frente na batalha. Então Omar ficou refletindo isso e outros pontos. Depois de alguns dias chegou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse: ó mensageiro de Allah, agora entendi o que você quis dizer com amar a ti antes de nós mesmos. Agora eu entendi, por isso eu amo o mensageiro de Allah.
profeta, então, olhou agora, você entendeu. Então agora você está conseguindo completar a fé. Então os sábios, eles falam, o que é amar o profeta? Amar o profeta não é dizer eu amo o profeta. Amar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é praticar os seus ensinamentos, é estudar a sua conduta e biografia e colocar adiante essa história que ele trouxe para nós, levando a mensagem de adorar a Deus e nada além dele. Amar o profeta é praticar o que ele recomendava e evitar o que ele proibia. Ou como disse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Deus faça de nós pessoas iluminadas e elevadas. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa baraka ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم أعزة الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وتوفيقا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك ومن الكفر ومن البخل ومن الحسد يا رب العالمين. Ó Deus, ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti o perdão, a misericórdia. Derrame a sua misericórdia sobre todos nós, homens, mulheres, vivos e mortos. Ó Senhor dos mundos, pedimos a Ti conhecimento benéfico, pedimos a Ti sustento bom, lícito, amplo, abençoado. Pedimos a Ti saúde boa, livre-nos de todos os infortúnios, de todas as doenças. Cure nossos irmãos e irmãs que estão enfermos e enfermas em todos os lugares. Ó Senhor dos mundos, imploramos a Ti que purifique os nossos corações e as nossas almas, livrando-nos da hipocrisia, da arrogância, da incredulidade, da inveja, da raiva e do ódio. Ó Senhor dos mundos, tenha misericórdia de nós e de nossos pais, dê para nós o paraíso mais alto e faça os túmulos de nossos pais serem os jardins dos jardins dos paraíso. Preserve as nossas mães, abençoe nossos esposos, nossos filhos, nossos lares, nossa comunidade. Ó Senhor dos mundos, aceite as nossas súplicas, aceite as nossas rezas e faça nós colocarmos em prática as melhores ações possíveis nesses melhores dias do ano que está se iniciando hoje e vai até o dia 16 de junho. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.